Muito obrigada. Eu vou procurar ser muito rápido, embora as perguntas sejam muitas. Eu gostaria de começar por dizer ao Jonathan que, em relação ao passo de férias, é a tal questão de transporte, não é tudo. Ajuda muito, mas não é tudo. É preciso um bom marketing da Ilha da Brava. Eu costumo dizer ao Sr. Presidente da Câmara da Brava. É preciso deixar de dizer às pessoas que o mar do fogo para a Brava é um inferno. Não é. Eu faço e gosto. Eu já fui de Furna, já fui no iate Sr. José, já fui de todas as formas. Eu adoro a Brava e nós devíamos poder passar aos descalçados uma imagem positiva daquela ilha que é extraordinária e bem bonita e que tem as casas quase todas fechadas a cair em inverno. Eu fui Ministro do Ordenamento do Território com muito interesse. Eu fui às ilhas todas, às cidades todas, às encostas todas e eu sei do que estou a falar. A Brava precisa de um projeto que permita pôr ao serviço do turismo interno e internacional um turismo ecológico bonito e interessante, todas aquelas infraestruturas que lá estão, todas aquelas casas com história, com famílias por detrás e que estão ali fechadas e a cair de verão. Não há hotéis na Brava, mas talvez não seja necessário construir muitos hotéis. Bastava um modelo de turismo diferente. Se eu tiver tempo um dia na vida, talvez dedique um pouco da minha vida à Brava, que eu gosto muito, que eu acho que está a faltar à Brava. De facto, é um projeto que venda aquela ilha com a alma que tem e com a riqueza cultural incrível que tem. Já em relação ao aeroporto, digo-lhe que as pessoas me conhecem pela minha frontalidade e pela minha incapacidade de fazer demagogia. Isso é da minha educação familiar. Eu não gosto de fazer demagogia, eu não sei fazer demagogia e eu acho que governar bem é governar sem fazer demagogia porque as pessoas são adultas, as pessoas têm que ser responsáveis. E acabemos com essa ideia que nos governos, um grupo de 16 ou 18 homens podem resolver todos os nossos problemas, porque não podem. Então temos é que dizer claramente e temos que dialogar e temos que gerar consenso e temos que ver em cada momento o que é que nós podemos fazer. Eu vou falar com toda a franqueza com cada um de vós. A Ilha Brava foi um erro construir aquele aeroporto contra todos os estudos. Todos os estudos diziam que aquele aeroporto não era viável. Tem um bom e fez que não funcionou, não é? Foi abandonado. Heliporto é possível. Neste momento o Ministério da Defesa tem um projeto que parece estar muito bem encaminhado e não é só por causa da Brava. É porque sendo um país arquipélago, sendo um país com imensos riscos, Cabo Verde tem que ter de facto um sistema de transporte através de helicóptero para vários fins. Proteção civil, saúde, até para reduzir os custos de saúde, de evacuação, tornar um pouco mais sustentável as infraestruturas e os serviços de saúde especializados, etc. Portanto, creio que é de facto uma determinação deste governo, mas se não for resolvida até 2016, cedo há seguramente no governo seguinte, que é dotar o país de um serviço de helicópteros e assim, aqui sim, a espalhadinha, o que está lá feito, pode ter alguma utilidade. Sei que o Ministério da Defesa já pediu à ASA uma avaliação do que seriam os investimentos, já estão a trabalhar com a Agência de Aviação Civil, o que seria necessário, vai ser necessário adaptar as cartas aeronáuticas à atividade dos helicópteros e está-se a trabalhar também com parceiros externos para que o país venha a ter esses aparelhos e possamos instituir este serviço. Aeroporto da Brava, só se os estudos recomendarem. Os estudos são extremamente elevados. Nós estamos a falar de um investimento em torno de 120, 160 mil pontos só para estudos. E podemos investir 160 mil pontos e escolhermos um ou dois cenários e esses cenários terão de ser submetidos de novo a estudos. E estaremos a falar num investimento de 200, 250 mil pontos. Então, é prioridade neste momento, quando a Brava precisa, é hoje ter conectividade, eu acho que não. A Brava precisava mais urgentemente era do Porto. A Brava vai precisar de infraestruturas de pescas. Dificilmente a ASA terá capacidade antes de meados de 2015, 2016, mas muito mais seguramente 2016, fazer os estudos para os aeroportos da Brava e de Santo Antão. Nós temos que priorizar, os recursos não são muitos. Espero que me entenda, não tenho mais tempo para entrar em mais detalhes. O Sr. Joaquim colocou também um conjunto de questões, falou do problema do turismo sexual. Sim, o sistema de transportes marítimos deve ser submetido a um melhor controle, embora não passe obrigatoriamente pelas autoridades portuárias, e são as autoridades nos portos que devem assumir essa responsabilidade e com uma melhor organização dos portos, com a introdução dos scanners, dos sistemas de videovigilância, nós caminhamos para essa capacidade. Vamos ter um sistema de transporte marítimo dentro de muito pouco tempo, controlado, com sistemas de check-in nos terminais. Nós passamos por uma fase em que nem terminais portuários tínhamos. Já estamos a começar
passar a ter, o nosso objetivo é até finais de 2015, todos os portos ter um terminal de carga, o mais simples que seja, e que haja um mínimo de sistema de check-in, que os transitários funcionem como tal, que a carga seja minimamente organizada e que a tramitação de passageiros de portos seja feita nos portos com um mínimo de organização. Isso vai permitir também resolver isso. Todavia, as autoridades em Cabo Verde que devem proteger os menores, as famílias e as autoridades que devem estar nos portos, nomeadamente a Polícia Nacional, Fronteira, a Polícia Marítima, devem assumir essa responsabilidade. Mas eu não diria que o turismo sexual existindo, eu não estou a dizer que existe sim prostituição e provavelmente haverá também abuso, há abuso de crianças e de menores, isso passa também muito pela responsabilização das famílias. Nós temos um outro problema em Cabo Verde que se chama paternidade irresponsável, que eu diria que é das maiores patologias que o país tem. Portanto, há também esta parte, há a componente de Estado, que deve ser cada vez maior, já se faz muito, mas não está a ser suficiente, mas há também a parte família. Portanto, como educar as famílias para que elas assumam efetivamente os seus filhos, também é outro lado da questão que nós devemos também tratar. Acordo de pesca, eu não posso estar de acordo consigo pela seguinte razão. Em primeiro lugar, nós ainda não assinamos nenhum acordo de pesca com a União Europeia. Nós fechamos um texto, aquilo que nós chamamos de um processo verbal, que é o fim do processo negocial entre as duas equipas técnicas que foram criadas para tal. O texto já foi submetido às duas autoridades. Pode ser assinado em janeiro ou fevereiro, pode ser assinado ou não. Se um conjunto de condições foram solicitadas, venham a ser ou não atendidas, sendo uma delas a derrogação das regras de origem, que é um outro acordo e que é fundamental para que Cabo Verde possa exportar determinados produtos para o mercado da União Europeia. Mas eu queria dizer que o acordo de Cabo Verde é completamente diferente do acordo de Marrocos. Completamente diferente. Nós estamos aqui a falar de quantidades. Eu não posso pedir os mesmos montantes para quantidades e para variedades tão distintas. Em Cabo Verde nós falamos de um acordo para espécies migratórias. Ora, Cabo Verde não negocia a sua garopa, não negocia a sua lagosta, não negocia os espécies do fundo, não negocia a sua cavala, o seu olho largo, nada disto. Só negocia o quê? A quota de mercado que tem para a captura das espécies migratórias. É diferente do acordo que se faz com Marrocos, com o Senegal, com Guiné-Bissau, que tem de facto extensas plataformas e tem grandes quantidades e tem grandes diversidades. Portanto, está-se a falar aqui de um acordo para uma percentagem da nossa quota de pesca para as espécies migratórias. Aquelas que, se não forem capturadas nas nossas águas, serão capturadas nas águas a seguir, do Senegal, Mauritânia e outros, e esses também cobram por isso. É evidente que nós temos que poder ter tempo e espaço para explicar aos cabo-verdianos o que é exatamente o acordo de pesca que nós assinamos com a União Europeia. Eu tenho visto que a informação não é clara, infelizmente nem sempre a comunicação social nos dá o tempo suficiente para podermos explicar as coisas como deve ser. Mas também, nenhum país que tem acordo com a União Europeia está satisfeito com os acordos que tem. Nós também não estamos. Acabamos sempre por ter que assinar um acordo que é melhor do que não ter. Marrocos, por exemplo, deixou de ter e voltou a ter. O que é que o ministro diz? É melhor ter do que não ter, porque rouba-nos tanto. Não é? Que é melhor não ter. E a nossa capacidade de impedir que nos roubem é extremamente complicada. Então, é melhor nós termos, de facto, um laço, um vínculo, um protocolo político que nos permita voltar à mesa de negociação e discutir volta e meia quando os problemas atingem determinadas dimensões. Mas também isso nos permite conhecer melhor aquele operador, saber quem ele é, ter a sua ficha e poder criar os nossos mecanismos a prazo. Provavelmente os países deixarão de assinar esse tipo de acordo. E neste momento, a nível da CDAO, nós já estamos aqui a discutir, porque não é normal que um país Cabo Verde esteja a discutir um acordo de pesca com a União Europeia. É o que eu digo aos governantes todos da União Europeia. Vocês sabem que isso não é negociação. Não é? Porque um país pequeno como Cabo Verde tem sérias dificuldades em negociar com um bloco chamado União Europeia. Portanto, vocês dão com uma mão e tiram com a outra. E vêm com tudo no cesto quando vos interessa, e quando não vos interessa, dizem cada coisa no seu lugar, deixem para que suba, deixem pesca, e vamos negociar cada coisa por sua vez. O que é que nós vamos ter que conseguir fazer, e estamos a discutir isso? Que
CDAO tem a capacidade de negociar os acordos de pesca com a União Europeia e que a CDAO cria uma instância em que os países que têm potencial pesqueiro estão numa plataforma comum, definem aquilo que querem e é a CDAO que vai negociar com a União Europeia. Espero que nós possamos atingir esse patamar para melhorarmos a nossa capacidade negocial. Mas só o acordo de pesca já dá uma tertúlia, portanto vai ser difícil ir um pouco mais longe. O meu caro amigo Nuno, eu também já tive esses pensamentos muito livrescos, a pensar que tudo está nos manuais. Não está. Se for procurar resposta para as coisas que estão nos manuais, vai ser muito complicado. Mas não é grave. Eu também já vivi esse tempo e é normal. Mas saiba que governar um país é bastante mais complicado do que os livros dizem, não é? Os livros, às vezes, se os seguirmos, estamos perdidos. Eu digo que nós temos essa experiência. Às vezes, alguns homólogos nossos que vivem em países em que recebem do seu governo, os ministros recebem um bolo, recebem, de facto, um orçamento, e esse orçamento é X, e vai planificar o seu ministério de acordo com o bolo que recebe. Nós, ao contrário, nós pensamos, sonhamos, transformamos em projetos, e às vezes os ministros perguntam, mas quanto é que tem para fazer isso? Eu digo nada, não tenho que perguntar. Eu agora é que vou sair à procura. Mas se não encontrar, paciência, mas eu vou procurar mesmo assim. Não é? E muitas vezes acabamos por encontrar. E governar um país pobre, com Cabo Verde, é muito mais complicado. Há investimentos, no caso que se os governos não fizerem, num país ainda no estado de desenvolvimento de Cabo Verde e com as características de Cabo Verde, nenhum privado fará. O Porto do Maio, não há privado que o faça. Porquê? Porque não vai ter, à partida, rentabilidade económica, não tem interesse para o privado. Então, por isso é que existe o princípio da solidariedade na governação. Ganhamos no aeroporto do Sal, ganhamos na fibra oceânica do Sal, ganhamos no Porto Grande de São Vicente, ganhamos no Porto Grande da Praia e temos que investir no Porto do Maio. Ora, o Porto da Brava, o aeroporto da Brava, se um dia vier a ser construído, vai ter que ser assim. Num primeiro momento, se o público não for lá, o privado garante que não vai. Não esqueçamos que o cabo-verdiano já lhe faltou água e líquido para fazer a cachupa. Havia na cidade, mas não havia um privado que foi lá para resolver aquele problema. Morremos à fome. Nós temos que, efetivamente, organizar o nosso Estado, organizar a nossa nação, organizar a nossa sociedade. Eu estarei de acordo consigo se me disser que há determinados investimentos que às vezes o público faz e não é o mais eficiente que o privado nunca o faria, porque o privado só investe para ganhar dinheiro, não é? Então, é aqui que nós temos que ir vivendo, gerindo e aprendendo. Os investimentos públicos têm, sim, se orientar pela maior eficiência possível. Não quero com isso dizer que nós tenhamos feito tudo bem ao longo dos nossos 40 anos de vida. Não, demos muita topada, caímos muitas vezes, erramos e aprendemos com os erros e vamos corrigindo. Portanto, já diria também que em relação à própria relação elétrica biólica, provavelmente há coisas aqui que não estão bem e que precisam de ser corrigidas. Eu sei que o Ministério da Economia está a seguir este dossiê com muita atenção e estará a corrigir até mesmo a tecnologia instalada para que efetivamente seja eficiente. Os cidadãos têm todo o direito de reclamar dos governos e de pedir as definições aos governos lá onde acharem que as coisas estão erradas. Há eleições e há outros métodos. Mas é fundamental em determinados países o investimento público. Veja o estado do nosso continente africano. Também, da mesma forma que lê esses autores todos, estará a ler aqueles autores que consideram que o grande problema da África é um grande desinvestimento ao longo dos anos no capital humano, mas também em infraestruturas. E os privados não fizeram essas infraestruturas. Então, agora, os Estados estão a ser orientados para assumirem parte do risco. Há infraestruturas no mundo inteiro que o privado não faz. Por exemplo, no Porto, o privado não constrói os quebra-mares. Se puder visitar as concessões, os contratos de concessão firmados no mundo inteiro entre privado e público para a gestão dos portos, vai ver o que é que o privado aceita fazer
e o que é que tem que ser o público a fazer. Nos aeroportos também é a mesma coisa. O que é que o privado aceita fazer, o que é que não aceita e diz que é o público que tem que fazer. Na saúde, nas autoestradas, sim, é preciso ter uma medida certa, não infraestruturar mais do que é devido, não podemos matar o país de excesso de infraestruturação, mas há aquele mínimo que temos que fazer. E nós ainda não temos as infraestruturas, ainda nas avaliações do Doing Business e do Banco Mundial, nós saímos como um país com poor infrastructures. Ou seja, nós temos ainda um déficit muito grande de infraestruturas em vários domínios e em domínios que tem que ser o Estado a fazer, nomeadamente o saneamento. Por exemplo, infraestruturas de saneamento, o que é que faz o Estado? Se o Estado não fizer, o privado entra mais na área de exploração e dos equipamentos. Dificilmente entra na área de realização dos investimentos. O setor privado na China é o que é, não é? Mas nós sabemos que o capital é essencialmente público. Portanto, estou de acordo consigo que nós temos que procurar cada vez mais eficiência, mas não poderei acompanhar a sua posição na defesa de deixarmos que seja apenas o privado a investir em infraestruturação, porque se há necessidade do mercado próprio. Não é bem assim. O mercado não é perfeito. Se fosse perfeito, de facto, seria melhor, mas não é. E sabemos que não é. Olha, a regulação em Cabo Verde está a fazer o seu percurso, não é? Está a fazer o seu percurso. Nós ainda temos muito que fazer, mas olha, nós temos uma agência de regulação da aviação civil que recebeu a categoria 1 da FAA norte-americana. É considerada uma reguladora de excelência no domínio da regulação técnica e de segurança operacional. Precisa fazer muito ainda na regulação económica. Nós temos uma ANAC que melhorou imenso, enfrentou o monopólio, conseguiu apoiar o país e romper com o monopólio da Cabo Verde Telecom em vários domínios. Conseguiu que se fizesse a abertura do mercado para a entrada de outros operadores, os preços baixaram imensamente, embora tenhamos ainda os preços mais caros do mundo. Mas isso tem muito a ver com o contrato de concessão que ainda nós não conseguimos resolver. Mas é uma reguladora que também vai fazendo o seu caminho e é considerada neste momento uma das melhores reguladoras dos países de língua oficial portuguesa. Tem ainda um caminho longo para fazer, repito, mas já fez um percurso grande. Temos uma área também que está-se a transformar numa respeitável agência de regulação, com todos os desafios. Eu não sei se numa economia privada haja hoje já uma defesa absoluta de ausência desse papel do Estado regulador. Há quem o defenda, sim. Sempre houveram os juristas que acham que o mercado funciona de per si e que regular é perverter as regras do mercado. Mas alguém tem que defender os mais pobres e os que menos têm. E até lá nós temos que, efetivamente, apostar um pouco mais na regulação. Não foi criada uma mega reguladora, não. Foi criada uma associação das entidades reguladoras. As entidades reguladoras chegaram à conclusão que se dialogarem mais, se partilharem mais, e estão a pensar até em partilhar espaços, partilhar quadros, partilhar capacidade legislativa para reduzirem os custos. Chegaram a essa conclusão que se organizarem e funcionarem de uma forma mais coordenada, fazem melhor e gastam menos. Portanto, eu acho que é uma boa iniciativa. Derrapagens nas obras públicas. Já não me lembro se essa pergunta foi do Nuno. Sim, do Nuno. Houve um momento em que, de facto, verificaram-se muitas derrapagens em algumas obras. Algumas derrapagens que eu mesmo considero inaceitáveis. Eu entrei no Ministério de Infraestruturas precisamente no momento em que esse era o maior problema, né? Eram as derrapagens. Mas as derrapagens resultavam essencialmente da falta de planeamento adequado dos projetos. Ou seja, eram projetos que nunca iriam custar aquele valor para os quais foram adjudicados. Portanto, é um porto que foi adjudicado por 3 milhões de contos, mas toda a gente sabia que aquele porto não ia custar 3 milhões de contos. Portanto, não se dedicou tempo suficiente à projetação, não é? Não se fez um projeto suficientemente rigoroso. E quando o projeto foi posto em execução, os problemas todos do projeto vieram à tona e teve-se que parar, e teve-se que refazer o projeto, e teve-se que estudar dimensões do projeto que não tinham sido estudados para se poder corrigir esses projetos. Isso resulta muitas vezes da própria pressão dos financiadores. Nós não tínhamos dúvidas. E porquê que nós temos conseguido dizer aos financiadores: vocês foram corresponsáveis, portanto vocês têm que resolver esse problema connosco?
Porque vocês é que vieram com o princípio do Moalizan, é o menor preço que conta, e é o menor preço que conta, mas o menor preço já sabíamos que o menor preço era o pior projeto, não é? E nós estamos a conseguir bater com os nossos parceiros tradicionais, financiadores, a dizer-nos: nós não aceitamos o princípio do Moalizan. Não me venha com a exigência do preço mais baixo, porque deve ganhar é o melhor projeto. Tem que haver equilíbrio entre a proposta técnica e a proposta financeira. E eu creio que nós estamos a conseguir isso. Eu queria dizer que nós, em 2013, nenhuma das obras em 2013 registraram derrapagens. Pelo contrário, nós estamos a concluir as obras com poupanças. Em 2014, nenhuma das obras novas registraram também derrapagens. Nós praticamente já não estamos a aprovar adendas, porque nós estamos a ser extremamente rigorosos. Estamos a impor nos cadernos de encargos e nos contratos todas aquelas normas que responsabilizam suficientemente os empreiteiros e os projetistas pelos erros dos seus projetos. Ora, essa é outra fase que Cabo Verde tem que fazer. Não é apenas infraestruturar fisicamente, mas é infraestruturar institucionalmente. É o que eu disse no início. Termos quadros capazes. Nunca tínhamos construído tantos portos na nossa vida. Eu creio que agora é que os engenheiros da casa e da ENAPOR estariam em condições de eles próprios poderem gerir de forma eficiente esses projetos todos. É o que me dizem. Aprendemos tanto. Agora estamos em melhores condições. No início não sabiam. Não é? E aprenderam com os erros. Alguém deve criminalizá-los? Não é o Ministério de Infraestruturas. O Ministério de Infraestruturas não pode considerar crime a ninguém. O Ministério de Infraestruturas impõe determinados parâmetros, impõe determinados critérios, e porque é o Ministro que homologa os projetos, eu não homologo nenhum projeto cujos preços têm mais do que 15%, que é o que diz as regras internacionais, daquilo que foi projetado sem uma boa razão, sem uma razão de fundo. Há algumas situações em que há boas razões. Por exemplo, a Boa Vista é um caso. As condições atmosféricas em Cabo Verde, por causa das mudanças climáticas, mudaram efetivamente de forma profunda. Então, projetar um porto em 2003 ou projetar um porto hoje, já os pressupostos meteorológicos são completamente distintos. Então, quando essas mudanças acontecem, se o projeto já veio de muitos anos atrás, há o risco de não estar ajustado às novas exigências e, por isso, gerar custos adicionais. Então, é preciso ter muita atenção à fase de projetação, à fase de contratação, à elaboração dos cadernos de encargos e a todo o processo de gestão. O gestor da obra não se confundir com o fiscal não fazer a cabeça com o empreiteiro e o dono da obra estar atento e exigir do fiscal tudo aquilo que deve exigir. Portanto, isso exige trabalho técnico qualificado, exige preparação técnica, exige trabalho jurídico de boa qualidade, exige também a presença de uma agência reguladora que está a funcionar agora, que é a ARAP, e eu discordaria de si também que os projetos já nascem por dono, as infraestruturas são construídas para entregar a um pequeno grupo e que já se sabe quem ganha os projetos. Não, é feito concurso público, as pessoas apresentam-se aos concursos, ganha quem apresenta as melhores propostas, mas esse discurso existe sempre. Não queira estar um dia na pele do Ministro da Infraestrutura, mas eu espero que um dia venha estar para compreender o quão precisa ter a coluna vertebral bem rija para poder suportar as pressões que vêm de todos os lados. Espero no próximo bloco poder responder a algumas questões que não vou responder esta vez. Sim, tem mais